Havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher, Penina, e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Guarda isso. Verso 5. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival, verso 6, a sua rival provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Só uma pausa aqui. Você percebe que todos os anos havia o momento que deveria ser alegre, feliz, o momento em que a família se reunia para oferecer a Deus, os seus sacrifícios, as suas ofertas, em gratidão a Deus, a tudo aquilo que Deus vinha derramando de bênção sobre a família. Era um momento muito difícil, era um momento de dores para Ana, era um momento de tristeza, porque a outra esposa do seu marido, ela debochava, ela zombava, ela aborrecia Ana, porque Ana era estéril, porque Deus havia deixado estéril. Só para você entender o porquê que Eucana tinha duas esposas, naquele tempo, se uma esposa era considerada estéril, era permitido que ele tivesse uma outra esposa para poder dar continuidade à sua geração. Ele não amava, Eucana não amava Penina. Penina é apenas para dar sequência à sua geração. O texto vai dizer que Eucana amava Ana. E aí esse verso 8 me chama a atenção pela última pergunta de Eucana: não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? O texto, ele não traz muito detalhe da conversa, mas eu fico imaginando eles conversando, batendo um papo, e Ana falando da sua tristeza. E de repente, naquela conversa, e talvez uma conversa um pouco mais exaltada, talvez Ana deve ter falado: eu queria era ter 10 filhos, eu queria era ter muitos filhos, isso iria tirar a minha tristeza, isso ia tirar a minha dor, isso iria me colocar para cima, iria me deixar feliz, alegre. E aí quando o seu esposo diz: mas eu sou tão bom para você, você percebe o cuidado com que Eucana tinha para com a sua esposa.
E por perceber que ela sofria por ser estéril, ele tinha um cuidado com ela em todo o tempo, até na hora da refeição, que o texto vai dizer, para ela eu dava o dobro. Tem que dar mais comida, para ela o melhor. Estava dizendo com esse gesto, a palavra de Deus nos ensina, que Eucana, ele dava total atenção para a sua esposa. Ele dava total atenção, porque ele sabia que ela estava triste, ele sabia que era um momento difícil para ela, e ele não queria deixá-la triste. E aí quando ele diz, não sou melhor para ti do que 10 filhos, traz para nós, a mensagem não é sobre casamento, nem sobre marido e mulher, mas traz uma grande lição para nós, que todos os maridos aqui presentes, o cuidado com a nossa esposa. Quando Eucana diz, não sou melhor do que 10 filhos para você, ele está dizendo, eu cuido tão bem de você, eu dou tanta atenção para você, eu realizo todos os seus desejos, eu faço tudo o que você quer. Mas ele não está dizendo isso de uma forma de jogar na cara, mas ele está dizendo pelo cuidado e pelo amor que ele tinha com ela. Olha que Deus, o Espírito Santo está mudando as coisas. Como é que nós estamos cuidando das nossas esposas? Será que nós, hoje, o marido que somos, é para você, marido, é para mim. A gente pode fazer como Eucana, dizer para nossas esposas, eu sou tão bom para você, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Se você está em déficit, se você está devendo algo, começa a corrigir na sua vida, começa a mudar isso, porque o que o texto nos mostra é um marido apaixonado, cuidadoso, um marido que se importava demais com a sua esposa. O texto continua, o verso 9, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira. E aí eu quero fazer novamente uma paradinha aqui, rapidamente. Irmãos, toda vez que fala do sacerdote Eli na Bíblia, o homem está sentado numa cadeira. E foi sentado numa cadeira que ele caiu para trás, quebrou o seu pescoço e morreu, quando ele soube da notícia que levaram a arca, que seus filhos haviam sido mortos. Sacerdote Eli, sentado numa cadeira. Alguns dizem que ele vivia sentado por conta que possivelmente tinha um sobrepeso muito grande, era muito pesado. Alguns estimam aí que possivelmente ele tinha cerca aí de 140 a 150 quilos ou até mais, e aí tinha dificuldades de caminhar, tinha dificuldade de se locomover. É interessante porque quando a gente olha mais à frente a história e falando da sua morte, a gente entende um porquê, dele ter caído com a cadeira e quebrado o seu pescoço. E nos chama a atenção para algo também, que Eli, você conhece a história, os seus 2 filhos não foram exemplo para nada, e apesar de Eli ter sido bênção na vida de Ana, no primeiro momento não, mas no segundo momento sim, e depois voltou a ser bênção futuramente, cuidando de Samuel, ensinando a Samuel a ouvir a voz do Senhor, mas percebe-se que Eli já de muito tempo, ele tinha um descuido com a sua própria vida,
com a sua própria saúde. E é algo que nós precisamos também olhar. É algo que nós precisamos ter um certo cuidado. Até porque estamos falando do templo do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa começar a cuidar melhor desse templo. Não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Porque as duas coisas têm que andar, né, de acordo. Não pode ser desbalanceado. Tem que estar as duas coisas totalmente balanceadas. O texto continua dizendo, verso 10... verso 9, Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. O 10, com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Verso 27, lá na frente. Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações, e que a palavra do Senhor produza frutos a 100 por 1 sobre a nossa vida nessa noite. Amém, queridos? Ana que orou, que rogou a Deus e foi presenteada pelo Senhor com um milagre tão maravilhoso. O milagre de Ana, você sabe, queria ser mãe, era um desejo, era algo que era valioso demais para ela. E olha que interessante, porque quando nós olhamos para o próprio significado do seu nome, Ana, e o significado é graça, a gente percebe que ela passou boa parte dos seus anos, boa parte da sua história, da sua vida, vivendo, na verdade, um desfavor de não gerar filhos. Ela não gerava filhos. Não havia essa graça de gerar filhos sobre a sua vida. Mas nós louvamos a Deus porque a história de Ana, que começa uma história de uma mulher estéril, mas termina com uma mulher farta, com a sua mesa cheia de filhos, experimentando da graça e do maravilhoso favor de Deus sobre a sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, e não sei por quanto tempo você tem orado a Deus por algo específico, porque o que hoje está diante de nós é uma oração muito específica.
Ana não orou sobre prosperidade, Ana não orou sobre o seu casamento, Ana não estava pedindo uma casa melhor, Ana não estava pedindo um trabalho melhor. Era algo específico relacionado que ela pudesse gerar um filho. E ela pede um menino. E talvez você esteja orando há muito tempo por algo específico. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. E que você possa receber com fé, querido, que aquilo que você tem orado de forma específica a Deus, o Senhor está ouvindo o seu clamor. E no tempo favorável, Ele vai atender o seu pedido. Amém, querido? Algumas lições que nós aprendemos com Ana, e a primeira lição que aprendemos com Ana é que decisão e ação andam juntos. Quando nós tomamos uma decisão, é necessário também transformar a nossa decisão em ação. Decisões sem ações não valem de nada. Porque toda decisão que nós tomamos, ela precisa passar também por uma ação. Porque não tem como separar as duas coisas, estão totalmente interligadas. O verso 9 vai dizer: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O texto está dizendo, depois que comeram, depois que beberam, Ana se levanta, Ana toma uma decisão, e a partir daquela decisão, ela tem uma ação. E para onde que Ana vai? Ana vai para dentro do templo, ela vai para o local onde estava o sacerdote, ela vai orar ao Senhor, ela vai derramar a sua angústia, as suas lágrimas diante de Deus. Nós aprendemos com Ana que quando tomamos uma decisão, essa decisão precisa nos colocar em movimento. Decisões que não nos colocam em movimento são falas ao vento, não servem de nada. Pastor, eu decidi, que eu vou orar mais. Então começa, já começou? Não, eu só decidi. Não vale de nada, irmão. Não vale de nada. Não, eu decidi que eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Já começou? Não, só vou começar daqui a 2 meses que eu estou apertado. Que decisão é essa, irmão? Eu decidi que eu não vou perder, eu vou ser um crente mais fiel, que eu não vou perder mais os cultos, que eu vou vir no mutirão. Eu só decidi, mas não vim em nenhum mutirão ainda, não deu certo. Meu irmão, dando esses exemplos, mas quantas decisões nós tomamos na nossa vida e que ficam apenas no campo da ideia, da decisão, e que não nos fazem colocar em movimento. A decisão de mudar a sua situação. Ana toma uma decisão: eu vou mudar a minha situação. E quando ela toma essa decisão, o texto vai dizer, ela se levanta, ela toma uma decisão: eu vou orar. Eu vou lá, eu vou orar, eu vou derramar as minhas lágrimas e as minhas angústias, as minhas queixas diante de Deus. Coloca ela em movimento. Ela não fica apenas se lamentando com o marido: eu não tenho filho, olha aí a minha rival, olha aí essa outra mulher, fica aí me provocando, fica aí debochando, fica falando que eu sou estéril. Ana toma uma decisão. Essa decisão ela coloca ela em movimento. A decisão de mudar a sua situação, a nossa situação, precisa nos colocar na direção da solução. Guarda isso. A decisão de mudar a sua situação precisa te colocar na direção da solução.
E a direção da solução de Ana era: eu vou ao templo, eu vou orar, eu vou buscar aquele que tudo pode, aquele que realiza milagres. Nós precisamos entender algo, querido, que quando nós tomamos uma decisão de mudar algo na nossa vida, até que algo aconteça, isso é apenas uma decisão e não mudou nada. Só começa a mudança quando algo acontece. Precisa tomar a decisão, mas precisa colocar essa decisão em prática. Então Ana nos ensina que decisões sem ações não têm valor algum. Decisões sem mudanças é tão trágico quanto nunca decidir nada. É tão trágico quanto. É tão profundo quanto. Não vale de nada. Pastor, mas eu decidi que eu vou ser um marido melhor. E o que você está fazendo para ser um marido melhor? Eu não fiz nada. Na verdade, eu nunca faço nada. Amém, irmão? Pelo amor de Deus. Eu vou ser um filho melhor. O que você está fazendo para você se tornar um filho melhor? Decisões sem mudanças. Guarda essa frase. Quem gosta de anotar a frase, anota essa. Pode jogar até lá no grupo lá da igreja lá. Decisões sem mudanças é tão trágico quanto nunca decidir. Não tem valor algum. Não muda nada. Não traz benefício algum. Lembra, Jesus, ele vai ao tanque de Betesda. Vocês lembram dessa passagem? Jesus encontra um homem ali, um homem deficiente, estava ali naquele tanque. Jesus faz uma pergunta. O homem não falou nada. O homem estava lá quietinho na dele. Jesus é que chega. E aí Jesus pergunta para o homem: ei, você quer ser curado? Por que Jesus pergunta para aquele homem se ele queria ser curado? Porque aquele homem, ele precisava tomar uma decisão. E ele estava de frente para a solução. Mas se ele não tomasse a decisão, ele nunca iria também encontrar a solução, apesar de estar de frente dela. Pastor, agora o senhor confundiu tudo. Não confundi não. Tem muita gente que não quer mudar. Tem muita gente que não quer mudar. Tem muita gente que não quer mudança. Jesus pergunta para aquele homem se ele queria ser curado, porque Jesus queria saber se realmente ele queria mudar a vida dele. E se ele diz para aquele homem, e se aquele homem responde para ele: não, estou satisfeito com a minha vida, não tenho esperança de nada, não estou aqui só olhando os outros, não quero mais nada não. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar decisões, mas decisões que nos levam, nos colocam na direção da solução. Decisões que vão nos colocar em movimento para trazer a verdadeira mudança que é necessária na nossa vida. Ana toma uma decisão, ela se levanta, vai buscar aquele que podia resolver a sua situação. Qual decisão que você precisa tomar? Pastor, já tomei algumas decisões esses dias. A sua decisão te colocou em movimento? Te colocou na direção da solução? Não. Eu só tomei uma decisão. Então comece a caminhar na direção da solução.
na direção da mudança, porque tomar decisões sem mudar é trágico. Nós aprendemos com Ana que é diante do Senhor. Diante do Senhor é o lugar de abrir o coração, de expor a nossa alma, de rasgar o nosso coração. Verso 10: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito. Ana nos ensina que o melhor lugar para abrir o coração é diante do altar, é diante do trono da graça de Deus, é diante do Senhor. Não existe lugar melhor. O lugar para derramar as nossas queixas, para colocar as nossas lágrimas. Esse é o lugar correto. Nós devemos ter cuidado para quem nós estamos abrindo o nosso coração. Ana, ela abre o coração, a alma dela estava amargurada, ela estava angustiada. Ela ora ao Senhor, ela chora diante do Senhor. E diante de quem você tem aberto seu coração? Do amigo do trabalho. Ele pode resolver algo. Os amigos são excelentes, são pessoas maravilhosas, mas você confia realmente nele? Ele pode te ajudar. Ele pode te dar um conselho que seja um conselho vindo de Deus para a sua vida. Então tome cuidado. Para quem e onde você tem aberto seu coração. Davi abriu o coração dele diante de Deus. Salmo 142, o verso 1, ele vai dizer: com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu suplico ao Senhor. Aí o verso 2 ele diz assim: derramo perante ele a minha queixa, diante dele exponho a minha aflição. Olha o que Davi está nos ensinando, irmãos. Davi está nos ensinando que, olha, eu tenho uma queixa, eu tenho uma angústia, eu tenho algo que eu preciso falar com Deus. É diante do Senhor, é para Deus e não é mais para ninguém. Ana, ela se expõe diante de Deus. A alma dela estava amargurada, ela foi para diante de Deus. Sabe o que é uma alma amargurada? Ela estava triste. E por que ela estava triste? Lembra lá do verso 5, se eu não estou enganado? Quem que deixou Ana estéril? Ela estava triste com quem? Com o marido? Não. O marido não tinha nada a ver com isso. Ela estava triste com quem? Com Deus. Pastor, ela estava triste com Deus. Ela estava amargurada. E ela sabia que Deus podia resolver. E ela foi se queixar com... Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Davi tinha queixas. Sabe o que é as queixas? Reclamações. E ele se expõe para quem? Para Deus. Pastor, eu não estou gostando de umas coisas. Reclama com Deus, irmão. Ana foi lá falar com Deus. Deus, a minha alma está amargurada, eu estou triste, né? Eu quero um filho. Se o Senhor me der um filho, depois eu vou, né, dedicar ele ao Senhor, te devolvo. Faço um voto. Mas eu quero um filho. A gente aprende com Ana, uma mulher ousada, mas uma mulher que ela sabia com quem ela estava falando. Ela estava falando com aquele que a deixou estéril e que podia tirar e curar a sua esterilidade. Ela estava falando com Deus Todo-Poderoso. Quando você ora, irmão, entenda isso.
Quando nós oramos, estamos falando com Deus, que faz da estéril mãe, que fechou, como diz a música, a palavra de Deus, fechou a boca dos leões, que fez com que uma fornalha, com que os homens que só se aproximaram morreram, não queimassem nem o cabelo, nem o pelinho o cabelo da pele daqueles homens que foram jogados. É esse Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus, é esse Deus que nós estamos orando. Então precisamos orar com fé. Pastor, eu tenho umas queixas, e coloca diante do Senhor, fala com Deus, irmão. Abacuque fez o quê? Ele começa o livro dele dizendo: até quando, Senhor? Senhor, não estou aguentando mais. Até quando que vou ficar vendo o ímpio prevalecendo contra o justo? Até quando vou ficar vendo essa maldade, Senhor? Jó, capítulo 23, ele vai dizer: Deus, se eu sei onde é o seu tribunal, eu ia aparecer aí para poder colocar as minhas queixas. Pastor Jó fez isso? Olha lá o Jó, capítulo 23. Ele se queixa. Ele falou: se eu soubesse onde é o tribunal, eu ia aparecer aí, porque eu ia provar minha inocência e apresentar as minhas queixas. Diante de quem estamos expondo os nossos corações? Diante de quem estamos abrindo os nossos corações? Diante de quem estamos derramando as nossas queixas? Diante de quem? Guarda esse conselho. Não abra o seu coração, querido. Não abra o seu coração para qualquer um. Não abra o seu coração para quem não pode te ajudar. Não faça isso. Nós aprendemos com Ana que, e aí vem mais uma vez, algo que foi visto praticamente em todas as outras 7 mensagens: perseverança, persistência. Nós aprendemos com Ana que é necessário persistir em oração, mesmo quando tudo pareça contrário, mesmo quando tudo que parece que não vai funcionar, não vai dar certo. Eu acho que, vou ter que ser assim o resto da vida, eu já estou conformado. Continue orando, continue orando. Verso 12: enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Ana estava orando e estava sendo confundida com bêbada. Até quando vai ficar embriagada? Ela não estava orando só rapidinho, não, irmão. Ela estava se derramando diante do Senhor. Quando a gente olha para esse texto, que a gente percebe nesse texto, enquanto ela orava ao Senhor, enquanto ela estava lutando com Deus, enquanto ela estava persistindo ali, enquanto ela estava insistindo ali, enquanto ela estava colocando a sua fé em ação. O que isso significa, pastor? Característica de quem alcança os seus objetivos. Porque só alcança os seus objetivos aqueles que perseveram, aqueles que insistem, aqueles que são resilientes, aqueles que colocam a sua fé em ação. Quem se acomoda, quem se conforma, quem acha: eu vou ficar assim mesmo, não tem mais jeito, eu vou ser assim, eu vou ser estéril a vida toda.
Isso aqui não tem mais jeito, meu casamento é assim, eu já me acostumei, vai ser assim até o final. Ah, não vai ter jeito não, meus filhos são assim, não, eu não vou fazer curso nenhum, porque eu não vou melhorar mesmo. Quem pensa dessa maneira, nunca vai alcançar os seus objetivos, nunca vai alcançar nem milagre. Nem milagre. Porque para poder viver milagre, é necessário ter fé. É necessário ter fé. Para viver milagres, é necessário persistir. Irmãos, tem tanta gente que quer milagre na sua vida, mas que não persevera, não insiste. A Bíblia vai contar a história do cego Bartimeu, o cego de Jericó, e ele fica gritando, e ele grita alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem estava enfrentando a indiferença da população que estava ao redor, e ele não se intimidou não, ele continuou gritando, até chamar a atenção de Jesus Cristo. A mulher de fluxo de sangue, ela se intimidou com a multidão que estava na frente dela? Não se intimidou nada, irmão, saiu lá no meio daquele povo, e sabe que ela não podia, que estava deixando todo mundo impuro, estava encostando no meio do povo lá, o povo estava ficando impuro, mas ela tinha um objetivo: se eu tocar ali na orla do manto, ali no pedacinho da roupa, se eu conseguir tocar ali, eu sei que vou ser curado. E ela alcança o objetivo dela. E olha, o que ela enfrentou foi fácil não, irmão. Preste atenção, você que está aqui nessa noite, talvez essa palavra é para você. Não retroceda. Não desista. Persevere. Persevere em oração. Em nome de Jesus, insista. Busque ao Senhor. Se derrama diante do Senhor. Só para quando vê o milagre sendo liberado sobre a sua vida. Ou você acha que esses exemplos bíblicos de personagens só estão na Bíblia para mostrar o poder de Deus? Não, mas para mostrar que Deus tem poder, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus quer um povo que venha lutar, que venha ser persistente, que venha colocar a sua fé em ação. Ô irmão, não tem milagre na Bíblia da pessoa lá em casa esperando cair algo do céu. Não tem, irmão. Ou alguém foi, ou a própria pessoa se colocou à disposição de correr atrás do seu milagre. Porque a fé está em constante movimento, ela está em constante ação. E em último lugar, nós aprendemos com Ana a confiar na palavra de Deus. Verso 17. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizestes. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Ela deixa de ser triste. No primeiro momento, ele é um obstáculo, é uma barreira. Essa bêbada está fazendo aqui. Quem estava domingo de manhã? Tinha uma aqui, uma pessoa aprisionada por Satanás. Se a gente vai embora,
É difícil. Pô, pastor, mas estava um cheiro terrível. Cheiro do pecado, irmão. Cheiro do pecado. Cheiro de uma vida entregue a Satanás. Sabe qual é a diferença dela para nós antes? E talvez você nunca bebeu, talvez você nunca usou droga. É que o nosso cheiro era algo mais interno nosso. O dela transparece. Não tinha diferença nenhuma. Estávamos tão aprisionados contra ela. E nós fomos libertos. E o que aquela mulher precisa? Libertação. E quem pode proporcionar? Cristo Jesus. Não sei quando será a libertação dessa mulher, mas creio que ela vai ser liberta em nome de Jesus. Talvez não seja aqui nessa igreja, talvez ela vai encontrar Jesus e vai frequentar outra igreja, mas ela não vai poder nunca dizer que ela entrou na igreja batista e ela foi expulsa da igreja, não. Ela entrou na igreja batista, tomou café com os crentes, recebeu uma oração no meio do culto a Deus. Eli foi um obstáculo, foi uma barreira. Essa bêbada está fazendo aqui. Eu vou chamar a atenção dessa bêbada. Essa hora da manhã tu está bêbada, tu está embriagada, tu vai embora daqui, mulher. Se a gente faz isso com aquela mulher e depois ela fosse ser transformada, isso será, ela iria testemunhar: um dia eu entrei nessa igreja e me expulsaram porque eu estava bêbada. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Incomoda muito, mas que muitos bêbados e drogados entrem por essa porta. Sim, que muitos bêbados e drogados entrem por essa porta. E se não todos, mas que a grande maioria, ao sair, saia totalmente libertados. Primeiro momento, um obstáculo. Depois, um profeta faz o papel dele. Primeiro ele julga aquela pessoa pela aparência dela, pelo jeito que ela estava orando. Primeiro ele vacilou, sim, ele errou feio. Olhou a aparência. Quando é interessante que o texto que Deus, ele vê o coração e não a aparência, está descrito e foi dito exatamente para Samuel. E é muito interessante porque depois ele entende o seu chamado e ele percebe que ao cometer uma gafe, ele conserta tudo. E aí ele abençoa aquela mulher. Ele se torna o profeta de Deus na vida daquela mulher. E ele era sacerdote, mas naquele momento ele tem uma voz de profeta sobre a vida daquela mulher. Ana se apega a essa palavra profética, ela recebe essa palavra. O texto vai dizer: e ela disse que a tua serva encontre graça diante de ti. Ela está dizendo: olha, que essa palavra venha se cumprir sobre a minha vida. Querido, é interessante que a palavra profética, grava isso. Sempre tem essa frase que eu digo, né? Se você não guardou nada até agora, mas guarda isso em nome de Jesus. Que a palavra profética do sacerdote para a vida de Ana foi capaz de mudar o interior dela naquele momento. Entenda, Ana ainda não tinha ficado grávida, mas ela tinha a certeza naquele momento de que a palavra profética, a palavra que saiu da boca daquele homem de Deus, iria acontecer sobre a sua vida.
Então, o que é ministrado o que é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, através da boca do pregador, através da boca do ministrador, a pessoa que está conduzindo o louvor, são palavras proféticas de Deus para nós, e precisamos receber essa palavra com fé, crendo que irão se realizar, porque a palavra, ela fez efeito na vida de Ana. Presta atenção nisso, isso é muito poderoso, querido, porque primeiro ela muda o interior de Ana, para depois ela ser vista no exterior. O texto vai dizer que ela saiu dali com o seu rosto melhor, ela estava alegre, ela estava mais contente. Por quê? Porque Ana chega no milagre antes do milagre chegar nela. Ana começa a vivenciar o milagre mesmo sem ter chegado. O milagre não chegou, mas eu cheguei nele primeiro. Eu cheguei, eu vou viver essas promessas de Deus, e eu caminho a partir de hoje alegre, feliz e contente, porque eu tenho certeza de que a palavra de Deus irá se cumprir sobre a minha vida. O texto diz: o seu semblante mudou. Ela recebe o milagre. Pastor, ela só fica grávida um tempão depois, que aí quando eles voltam, o que acontece? Não, querido, ela chega no seu milagre antes do milagre chegar. Ela recebe o seu milagre antes. O que vai acontecer depois é apenas a confirmação daquilo que já havia acontecido dentro do seu coração. E olha que maravilhoso, Ana começa a orar desesperada, angustiada na alma. Mas quando ela recebe a palavra, o seu coração muda, se torna uma mulher alegre. Por quê? Porque ela recebe o poder de Deus através daquela palavra. Então, meu irmão, em nome de Jesus, quando nos humilhamos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando colocamos as nossas queixas, quando abrimos o nosso coração diante do Senhor e recebemos uma palavra do Senhor, essa palavra irá mudar a nossa vida. E não precisa ver o milagre ainda concretizado, só precisa ter fé para crer que ele vai se concretizar. Amém, queridos? História de uma mulher humilhada, abatida, e que o seu nome significa graça, e que não tinha a graça de gerar filhos, mas termina sua história recebendo a graça e teve a sua vida mudada, transformada. Ana orou a Deus e Deus respondeu a sua oração. Verso 27, eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Ali, Ana já está com ele nos braços, já está desmamado, e ela foi até o sacerdote cumprir o voto que ela fez ao Senhor. Então, irmão, se você tomar a decisão, e essa sua decisão te colocar na direção da solução, se você expor o seu coração diante de Deus, se você não desistir, se você persistir, se você não retroceder, e se você acreditar na palavra que é liberada sobre a sua vida, em nome de Jesus, irá acontecer conosco, assim como aconteceu com Ana. Amém, queridos? Se coloca de pé. Senhor, estamos diante de Ti, Pai, alegres, contentes por Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor derramado sobre a nossa vida, contentes e alegres por estar na Tua presença.
Mas nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Sim, Deus. O Senhor que já sonda os corações aqui, o Senhor que sabe o que está se passando sobre a vida dos teus servos. E o Senhor que conhece cada oração que está sendo entoada aqui nesse momento. Pedidos sobre a família, casamento, esposa, sobre filhos, sobre doenças. Ó Deus, são muitos pedidos e nós colocamos diante do Senhor. Assim como Ana fez, nós colocamos diante do Senhor. Estamos unidos no mesmo propósito. E muitos que estão aqui, Deus, estão aguardando o milagre. Sim, Deus, o milagre. Nós oramos a um Deus que faz milagre. Nós oramos a um Deus que não existe passado, presente e futuro. Ele é eterno. O Senhor é eterno. É de eternidade a eternidade. E o Senhor continua agindo da mesma maneira. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor encontre fé aqui nessa noite em nossos corações. E que o Senhor venha, ó Deus, se agradar, ó Pai, da fé que é gerada aqui, ó Deus. E que o Senhor venha responder cada oração que está sendo entregue diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Alguns estão orando, ó Deus, pedindo pela sua própria vida. Outros estão intercedendo, ó Deus, por alguém. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, qual seja o clamor, atenda, Senhor. Atenda a oração do avô, atenda a oração do pai, atenda a oração da mãe, atenda a oração do filho, atenda a oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós nos derramamos diante do Senhor, ó Deus, porque nós cremos, ó Pai, assim como Ana, ela tinha a certeza de que o Senhor podia resolver e resolveu. Nós temos a certeza de que o Senhor pode resolver, o Senhor pode solucionar, ó Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade, e que se a Sua vontade, ó Deus, é diferente da nossa oração aqui, Pai, que o Senhor venha nos confortar, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos colocar debaixo da Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas, Deus, uma palavra foi liberada nessa noite. Decisões precisam acompanhar ações. Então, se tem alguém aqui que está tomando uma decisão de ser um crente melhor, um filho melhor, um marido melhor, um funcionário melhor, uma esposa melhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, coloque eles em ações, ó Deus, porque somente quando algo venha mudar é que temos a certeza de que estamos no caminho correto, Deus. Ó Deus, e aquele que está perseverando em oração, aquele que já tem algum tempo que está orando por um propósito bem específico, Deus, em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha responder, e que em breve essa oração se torne um testemunho para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Cura, Deus, cura os que precisam de cura, liberta os que estão presos, Deus. E mais uma vez, Deus, nós te pedimos, visita a Tua serva, irmã Adília, cuida dela, está dormindo, está lá, dormindo, Senhor. Faça a Tua vontade sobre a vida dela, Pai. Abençoe os médicos,
Abençoe a família da Esmeralda, do pastor Roberto. Tome em suas mãos. Nós te pedimos, Senhor. Tem um pequeno que está lutando, Pai, para sobreviver, que é o Gael. Oh Deus, Deus, em nome de Jesus, nós oramos a um Deus que curou cego, ressuscitou mortos, que fez o surdo ouvir, que fez o paralítico andar, que fez de uma lama do barro colocado nos olhos de um homem voltar a enxergar. Então, Deus, em nome de Jesus, visita o Gael. Visita o Gael. Faça o rim voltar a funcionar. Faça os órgãos todos voltarem a funcionar. E se tem algo faltando ali, Deus, cria, Deus, porque o Senhor é que criou o ser humano. O Senhor sabe como nós funcionamos. Então, Deus, cria, Deus. Faça um milagre, Deus. Em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Fica conosco. Nos dê um restante de semana abençoado. Abençoe esta igreja. E que essa igreja continue sendo bênção nesse bairro. Continue levando a Deus a palavra de vida para aqueles que estão, ó Pai, sem vida. Em nome de Jesus. E Deus, que todo drogado, bêbado, que todo viciado entrar por essas portas, eles possam sentir a Tua presença e que todo vício seja jogado por terra e que eles possam sair daqui transformados e libertos pelo Teu poder. Que a Memorial seja conhecida, sim, Deus, como um lugar onde existe uma atuação viva e poderosa do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode sentar, querido.